Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o terrível pecado da rebelião. Quão grave é esse pecado? E que infelizmente nos dias de hoje não é incomum vermos esse tipo de pecado em nosso meio. Infelizmente. Eu quero também falar que acredito que a maioria das pessoas que cometem esse pecado cometem porque não têm a noção real de quão grave é esse pecado. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para alertar aquelas pessoas que porventura estejam fazendo e aquelas que não estão fazendo, que tenham consciência para que jamais venham a fazer, para cometer tão terrível pecado que é o pecado da rebelião. A Bíblia diz que o pecado da rebelião é igual ao pecado, é semelhante ao pecado de feitiçaria, ou seja, um pecado que no Antigo Testamento a sentença era a morte. Vejam bem quão grave é esse pecado. Pois bem, meus irmãos, vamos ver aqui, eu vou relatar aquilo que está escrito no capítulo 16 de Números, pois ali está relatado, ali está descrito o pecado de Corá, Datã e Abirão, homens que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a autoridade que Deus instituiu, a autoridade que ele designou a Moisés e a Arão, e também levaram a congregação de Israel a se rebelarem contra a autoridade instituída por Deus. Os irmãos vão ver que o final desses homens foi um final terrível, um final assombroso, porque o pecado que eles cometeram, o pecado da rebelião, é de fato um pecado muito grave, um pecado que Deus ele não tolera, e aquele que está cometendo tem que se arrepender enquanto ainda está tendo a oportunidade, se arrepender correndo, porque é um pecado muito grave. Vamos lá. Ali no livro 16, ou no capítulo 16 do livro de Números, está descrito que Corá ele liderou essa rebelião, liderou Datã e Abirão e depois a congregação de Israel a se rebelarem contra Moisés e contra Arão. Corá ele alegava que não era certo que apenas Arão e sua descendência fossem sacerdotes diante do Senhor. Corá, tomando a palavra, ele disse bem assim: toda a congregação é santa, ou seja, toda a congregação é de Deus, todo mundo aqui é de Deus. Então, por que somente Arão e sua descendência podem ser sacerdotes diante de Deus? Todos aqui podemos fazer essa mesma função. Por que vocês têm essa função? Por que Arão tem essa função de destaque e a gente não? Por que está sendo feita diferença entre Arão e a sua descendência e nós? Nós também somos pessoas de Deus. Por que isso? Lembra muito aquilo, né, meus queridos, que acontece hoje em dia em nosso meio. As pessoas questionando os desígnios de Deus. Por que tal pessoa tem tal função? Por que tal pessoa está tendo tal destaque? Ah, porque é ele que faz e não eu? Ah, porque é ele que faz e não é o outro fulano que faz? Muitos achismos dentro da obra do Senhor Deus. E essas coisas começam a produzir pensamentos indevidos, pensamentos que, se não forem cortados, levarão a pessoa a cometer coisas terríveis, coisas que conduzirão essa pessoa à morte. E foi isso que Corá estava fazendo juntamente com Datã e Abirão. Corá estava questionando ali a autoridade que o Senhor Deus instituiu, a autoridade que o Senhor Deus deu a Moisés e Arão, porque foi Deus quem instituiu Arão como sacerdote. Mas Corá não estava aceitando, Corá estava questionando. E ele pegou ali 250 dos varões de Israel, dos principais de Israel, dos mais afamados, colocou diante de Moisés como quem dizendo: olha aqui, esses homens aqui de boa fama, exemplos diante da congregação. Esses homens aqui têm plenas condições de fazer aquilo que Arão também faz. E meus queridos, Moisés, na sua humildade, não querendo fazer as coisas por si mesmo, querendo apaziguar a situação, querendo que a congregação visse que era o Senhor realmente quem o instruía a colocar Arão acima ali, como sendo o sacerdote. Moisés disse, na humildade ele disse: pronto, então amanhã de manhã você, Corá, colocará esses 250 que você escolheu, com incensários, cada um com seu incensário e incenso, para queimar incenso diante do Senhor, e também ali estará Arão, tanto Arão como eles diante do Senhor, se apresentando, e ali o Senhor irá escolher. Ele irá mostrar diante de todos qual é o varão que ele escolhe para ser o seu sacerdote. Nesse momento, meus queridos, que estava nesse diálogo, Datã e Abirão não estavam presentes. Eles estavam nas suas tendas. Provavelmente porque não tiveram coragem de encarar ali, né? Quando estava ali o calor da discussão, eles não tiveram coragem de estar ali cara a cara com Moisés e com Arão. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão. E eles se recusaram a se apresentar diante de Moisés. Começaram a dizer que Moisés tirou eles de uma terra que manava leite e mel. Eles estavam se referindo ao Egito, por incrível que pareça, dizendo que a terra que outrora eles estavam e que lá eles suspiravam por socorro, por ajuda, clamaram ao Senhor, para o Senhor tirar eles daquela situação. Agora, diante da rebeldia que eles estavam apresentando ali, eles começaram a falar essa bobagem de dizer que onde eles estavam era uma terra de leite e mel e que Moisés tinha tirado eles de lá para levar eles para morrerem no deserto. Vejam bem até que ponto a rebeldia, esses pensamentos malignos levam o homem, né? A falar coisas absurdas, blasfemar contra Deus, renegar aquilo que outrora eles tanto falaram bem, e aqueles homens estavam completamente perdidos.
E nós temos que tomar cuidado para não pegar o mesmo caminho desses homens, não deixar certos pensamentos subirem aos nossos corações. Principalmente, né, quando aqueles abençoadinhos chegam juntos de nós, né, para falar certas besteiras, querer nos motivar a também pensar coisas contrárias, coisas que já estão nos corações deles e que eles querem colocar nos nossos corações. Precisamos tomar muito cuidado. E eles se recusaram a se apresentarem diante de Moisés. Tá certo, no dia seguinte, como tinha sido combinado, estava ali Corá, os 250 que ele escolheu. E a Bíblia também diz que nesse momento toda a congregação de Israel também estava ali junto com eles e toda a congregação também já estava contra Moisés e contra Arão. Vejam bem que absurdo, né? E estava Arão ali. E a Bíblia diz que estava Arão e Moisés também ali, todos ali para apresentar, para queimar o incenso diante do Senhor, e o Senhor escolher se era Arão ou algum daqueles outros 250 que Corá colocou ali diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus viu aquilo ali, aquele povo todo junto ali contra Moisés e contra Arão, a autoridade que ele instituiu, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. E o Senhor falou para Arão e para Moisés, né, para Arão, se apartem desse povo que eu irei destruir esse povo agora. E Moisés, né, agindo como um verdadeiro líder, função para o qual Deus o designou, agiu com misericórdia e intercedeu pelo povo. Isso Deus já esperava, é claro, que ele agisse assim, porque Deus conhecia Moisés e já tinha colocado ele naquela função, sabendo que ele ia desempenhar aquela função da forma como deveria ser. E Moisés clamou ao Senhor pedindo misericórdia pelo povo, para que Deus não destruísse todo o povo por causa do levante que 3 causaram, Corá, Datã e Abirão. E a Bíblia diz que Deus ele teve misericórdia, atendeu a oração de Moisés e disse a Moisés: então diga ao povo que se aparte deles, se aparte da tenda deles, se aparte de tudo que é deles, que eu irei destruí-los. Nesse momento, Moisés se dirigiu juntamente com Arão e os anciãos de Israel, se dirigiu em direção às tendas, né, de Corá, Datã e Abirão. A Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, Corá, Datã e Abirão saíram às portas, né, das suas tendas. E a Bíblia diz que o povo se apartou de tudo que pertencia a eles. E nesse exato momento, quando Moisés fez esse desafio diante daquele povo e daqueles rebeldes, de que se Deus causasse alguma coisa nova ali naquele momento, se acontecesse alguma coisa extraordinária, fora do comum, algo que fosse capaz de causar a morte daqueles homens, como a terra se abrindo e engolindo eles, aquilo era um sinal de que Deus não estava se agradando daquela rebelião. Assim que Moisés fez esse desafio, a terra se abriu e engoliu todos os vivos, Corá, Datã, Abirão, suas famílias, seus pertences, tudo que pertencia a eles foi engolido pela terra e desceram. A Bíblia diz que eles desceram ao abismo ainda com vidas, ainda com vida. Vejam bem, meus queridos, que terrível, que situação horrível, que final triste, que final horroroso eles tiveram. Tudo isso porque foram rebeldes, tudo isso porque não guardaram o seu lugar, antes almejaram aquilo que não era para eles, almejaram aquilo que era de outro. No lugar de ajudarem as suas lideranças, eles queriam puxar o tapete da liderança, queriam arruinar, tomar o lugar. E Deus ele não tolera isso, precisamos tomar um imenso cuidado com isso. E a Bíblia diz que aquele povo, quando viu aquela cena, o povo correu desesperado, com medo de acontecer a mesma coisa com eles, porque eles sabiam que tinham sido coniventes com aquilo que aqueles rebeldes estavam fazendo. Mas Deus misericordioso os poupou. E esse, meus queridos, é um grande exemplo do quão grave é o pecado da rebelião. E que precisamos tomar um imenso cuidado para guardar o nosso coração. Muitas vezes nós nem buscamos essas coisas, mas elas vêm até nós. Uma pessoa falando uma coisa, uma pessoa falando outra, e é um disse-me-disse, e é uma demonstração de satisfação com isso ou com aquilo. Meu irmão, se está acontecendo alguma coisa errada, minha irmã, se está acontecendo alguma coisa errada, a gente deve orar, porque a obra é de Deus. E a gente tem que orar para Deus agir, para Deus ajudar a obra dele, para Deus abençoar a obra dele. E ele sabe aquilo que é melhor a ser feito. Nós não devemos querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Ele coloca, ele tira na hora que ele quiser, quando bem entender. Se ele quiser restaurar, ele restaura. Se ele quiser remover, ele remove. O nosso papel é ajudar, o nosso papel é somar, é colaborar e não querer atrapalhar. Esse é o nosso papel. Se fizermos o nosso papel, Deus certamente irá nos abençoar, abençoar a nossa casa, continuar cuidando de nós e derramando a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então, meus queridos, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que Deus continue vos abençoando e não esqueçam, porque a palavra do Senhor Deus, ela é vida.